Bom, pessoal, então começando hoje aí a nossa primeira aula de estatuto, tá bom? Vocês vão ver que o estudo do estatuto, flui mais do que o estudo de regulamento de administração, porque uma boa parte da gente não vivenciou o que está lá no RAI, né? A gente só vê por alto, só consegue entender mais assim quem já trabalhou com fiscalização, quem já trabalhou ali bem na atividade meio mesmo, aquela coisa de fiscalização, né? Parte de dano erário, essas coisas, tá? E o estatuto não, o estatuto ele é diferente, ele está no nosso dia a dia. Então, vocês vão ver que, pô, eu sabia que era daquele jeito que se organizava a antiguidade. Está lá no estatuto. Então, fica mais fácil você compreender a legislação quando você vivenciou. Beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui já para vocês. É aquele mesmo estatuto que todos têm acesso aí ao link. Beleza? Vou esperar o pessoal ver aí. Na hora que estiver vendo aí, me dá um ok. Já conseguem visualizar aí? Pessoal aí já consegue visualizar? Todo mundo está visualizando já aí a aula? Tá positivo, Donizete, tá ok. Ok, show de bola. Eu não estou, eu vou, de vez em quando eu abro para ver vocês aqui, tá bom? Mas eu não vejo vocês. Então eu peço para vocês qualquer pergunta aí, pode abrir o microfone e podem perguntar. Beleza? Deixa eu só marcar o tempo, para mim não varar o tempo aqui, que eu sou meio varado nessa questão de tempo. Beleza. Tranquilo. Então, vamos aí, nossos primeiros 50 minutos de aula, depois fazemos um intervalo e já voltamos. Então, bom, primeiramente, toda vez que a gente vai começar a estudar algo, é importante que a gente saiba realmente o que a gente está estudando, tá bom? Então, por isso aí que eu vou falar para vocês aí esse conceito básico, o que que é o estatuto, como funciona, o que que é, na verdade, esse bichinho aqui de 150 e poucos artigos, para a gente poder estudar melhor. Isso vai estar nesse comentarinho aqui. Inclusive, o Baroni me questionou como que ele faz para estudar. Olha aqui, ó. Quando você clica em cima da legislação, o comentário sobre ela, ele se destaca. Então, quando a cor fica assim mais escura, o comentário sobre aquele artigo especificamente se destaca. Beleza? Então, é assim que nós vamos estudar. Então, eu vou clicar aqui no estatuto, a gente vai clicar e ele vai aqui abrir para a gente o comentarinho, beleza? Eu peço até desculpa para vocês quando eu forçar um pouco a vista, porque aqui o óculos já acho que eu estou precisando fazer outro. Então, bom, pessoal, o que que é um estatuto? O estatuto é sempre, o que que é? Um regulamento, um conjunto de regras que baseiam, né, que organizam, né, uma carreira ou uma organização, tipo, é aquele alicerce. E toda carreira pública ela é baseada em um estatuto. E diferente não é para a gente, dos militares. Então, por isso que existe essa lei, né, que é a nossa lei aqui em cima, né, a Lei 6.880, de dezembro de 1980, só que ela já foi alterada várias vezes. E a última, agora, em 2019, que foi a nossa famosa reestruturação das Forças Armadas, da carreira das Forças Armadas. Legal. Temos também como exemplo de estatuto a Lei 8.112, que é o famoso Estatuto do Servidor Público Federal. Legal, pessoal? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Sobre o que é um estatuto? Não cai na prova, nunca caiu na prova a definição de estatuto, mas é importante que eu o compreenda como norma para que fique mais fácil o meu estudo. Beleza? Vamos lá, então. Então, nosso artigo 1º, nós vamos ter aqui, como a gente já falou anteriormente, essa definição melhor de estatuto que a gente acabou de ver. Toda a carreira militar, e aqui observa-se que o E1, né,
como ele é chamado, vale para as 3 Forças Armadas e encontra-se regulada por essa lei 6.880/80 e suas posteriores alterações, como foi já falado a lei, acho que é 13.954, né? Se não for isso, me corrijam aí, beleza? Então, em nossos estudos, o que a gente deve priorizar quando eu vou estudar estatuto? É o que é peculiar ao Exército, porque o estatuto, como já falei, ele é comum a todas as Forças Armadas, inclusive algumas polícias militares ainda usam o nosso estatuto como base para a carreira de policial militar, porque não tem ainda um estatuto estadual, como tem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem o seu estatuto, que copia em muitas das suas atribuições, divisão de círculos, postos, como é o nosso, porque o nosso é a base do militarismo, tranquilo? Como se fosse a constituição do militarismo. Legal? Vamos aí para o nosso segundo artigo. Sobre o artigo 1º, tranquilo? Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Então, beleza, estou seguindo. Sobre o artigo 2º. É o famoso artigo, a gente já sabe essa definição, como eu falei para vocês, é corriqueiro o estatuto na nossa vida. Quais as expressões que a gente tem que guardar? Segurança nacional, compostos pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, com a finalidade de defender a pátria e garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem, instituições nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina e sob a autoridade suprema do presidente da República e dentro dos limites da lei. O presidente é o comandante supremo, mas tem, né, tem ali que seguir as 4 linhas, né, da lei, dos limites da lei. Tranquilo? Artigo 2º, tranquilo para a gente. Se for cobrado, não tem muito, não dá para errar. Geralmente, vão tentar pegar vocês aqui no permanentes, dizer que é uma instituição transitória, vão tentar mudar uma palavrinha lá no meio, porque é um conceito que é difícil a gente não saber, é difícil a gente errar. Então, toma cuidado com o detalhe, tá? A banca é maldosa nos detalhes. Seguindo para o nosso artigo 3º aqui, ó. Esse artigo aqui é muito cobrado. Ele é muito cobrado. Ele praticamente caiu já em todas as provas do CHQAO de alguma forma. Ou ele estava, não era o conhecimento dele que estava sendo cobrado, no meio ali queriam saber um certo, um errado, um falso. Então, ele é muito cobrado, essa questão aí de qual a situação dos militares. Olha aqui, ó, fresquinho para a gente, ó. Ó quando caiu também aqui, ó, na questão 31 do CHQO 2019, que vai estar lá, né? Nossos estudos são baseados, eu estudei os últimos 10 anos de prova, só que as aulas estão mais focadas, direcionadas nos últimos 5 anos, em que nos últimos 5 anos que a prova do CHQO ganhou essa nova roupagem. Ela tinha uma característica totalmente diferente quando começou, ela foi ganhando uma nova roupagem e essa veio se aprimorando, né? A maldade foi aumentando e chegamos aí nesse tipo de prova que temos hoje. Legal? Então, vamos lá. Questão ali, ó. Fazer questão é muito importante, hein? Resolver os testes. Mas vamos ganhar conhecimento, depois a gente começa... Vamos lá, eu vou começar a cobrar a resolução de teste de vocês. Na questão, né? Olha só, vamos lá. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria. Tá falando servidor público?
Não, está falando servidor da pátria. E são denominados militares. É a mesma definição que a gente encontra lá no artigo 142 da Constituição. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa. Então, quem que é o pessoal da ativa? Os de carreira, tranquilo, né? Os temporários, tanto os temporários que foram incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar, obrigado ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. Prorrogação do serviço, engajamento, reengajamento, beleza? Então, o temporário, ele é da ativa enquanto ele estiver na situação de incorporado, convocado, né, que são os médicos, os OTTs, os STTs, que são convocados, né? O pessoal que já viu, quando tem o edital, que o pessoal chama, na verdade é aviso de convocação. Legal? É diferente de um concurso público. E também são da ativa os componentes da reserva das Forças Armadas, mas na seguinte, mas não está na reserva? Como ativa? Calma. Quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Convocados, médicos, o ATT, o STT, reincluídos. A lei do serviço militar prevê algumas situações que depois do licenciamento o militar volta. Tipo, quando ele foi licenciado, apto para o serviço, ele recorre daquela decisão e em grau de recurso e a junta decide que ele estava incapaz B1 e não poderia ter sido licenciado. Daí é feita uma reinclusão desse militar. Designados, que a gente já vai ver, que é o veinho lá, né, o famoso DSA, ou mobilizados em caso de guerra, quando há uma mobilização em estado de guerra. Legal, pessoal? Tranquilo, então, aí? Militares na ativa, estamos falando dos na ativa. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva. Escola de Sargento, ESIE, o CPOR, NPOR. E no 5, em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Eles fizeram uma questãozinha num ano aqui, agora eu acho que eu não sei se eu anotei, é nessa questão 31, é nessa questão 31 do CHQA 2019. Eles mudaram aqui, esse serviço ativo aqui, ó, eles mudaram, simplesmente colocaram serviço na reserva. Então, quer dizer, o aluno começou a se perder porque tinha que achar incorreta. Nessa questão tinha que achar incorreta. Então, ele se perdeu porque ele leu aqui, ele não conseguia achar o detalhe. Estava igualzinho e aquela maldadinha mudaram apenas uma palavra da letra da lei. Então, detalhes. Tem que ler detalhes. Por isso que a gente sempre lê o enunciado primeiro, busca o conhecimento e depois a gente parte para a resposta. De maneira que, às vezes, a resposta não me induza que eu interprete a questão de forma errônea. Beleza, terminamos a nativa. Tranquilo? Então, e essa questão aqui estava aqui no nosso comentarinho aqui, ela encontra-se no top 10 de assuntos mais cobrados nas provas do CQHQAO. Isso a gente vai ver lá no nosso HH do desespero, lá na sexta aula, quando a gente vai bater o HH do desespero. A gente vê aqui que ele é tá nos top 10, né, de mais cobrados nas provas do CHQO. Então, a probabilidade de cair é muito grande. Na inatividade, então, vamos falar agora, os militares estão nas seguintes condições. Falamos na ativa e inatividade agora. Na inatividade, nós temos os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas,
percebam remuneração da União, então fui, pedi o chapéu, fui para a reserva. Nós, militares de carreira, fomos para a reserva. Só que ainda não nos fomos reformados. Lembra lá quando você atinge determinada idade, tem uma idade limite no estatuto que você passa, você não é mais convocável. Então daí você não é mais, você não é mais convocável, porque você vai ser reformado, mas você continua sendo militar na atividade. Está aqui no inciso 2. Os reformados, quando tendo passado, né, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continua a receber remuneração. Você não corta o pagamento porque que ele não pode mais ser convocado. Continua recebendo remuneração. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta aí? Tá todo mundo muito quieto. Opa, boa noite aí. Tô aqui, hein, o Reis, hein? Ô, tá com essa camisa feia aí, que ganhou hoje de 2-0. Reizão tá aí. Que mais? Deixa eu ver aqui o pessoal aqui. Quem mais tá aí? Reis. O Magalhães tá aí? Parece que entrou agora, né? Magalhães tá aí. Tô na área, Doninho. Tô na área aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem-vindo de volta. Beleza. Bom, aqui, então vamos lá. Voltando aqui, alguma pergunta aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para gente? Beleza? Então vamos lá, inciso 2 aí, Reizão. Reizão tá feliz, hein? Tá feliz. Então, já falei sobre os reformados, porque são aqueles militares que eram da reserva, só que da reserva remunerada, chega uma certa idade, ele não pode mais ser convocado. Tranquilo? E o inciso 3 vai nos trazer aquele da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados que estejam executando tarefa por tempo certo. Então, aquele PTTC, o pessoal chama de vampirão, o famoso vampirão, morre e depois volta, ele não é da ativa, tá bom? Ele frequenta expediente, alguns têm autorização para usar farda, né? No QG a gente tem alguns exemplos, eles são PTTCs, mas podem usar farda. Então, às vezes, estão até fardadinhos, bem velhinho, então eles são PTTC, prestador de tarefa de tempo certo. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, os militares de carreira são aqueles da ativa que no desempenho voluntário e permanente, guarda essa palavra, do serviço militar, tem vitaliciedade e estabilidade. Qual que é a diferença? Vitaliciedade é do oficial. Quando ele faz o compromisso do primeiro posto, ele passa a ter vitaliciedade. A praça, ela tem que adquirir a estabilidade. A vitaliciedade, você só pode perder o seu posto mediante uma decisão judicial. No caso, né, o Conselho de Justificação, que é lá no STM, beleza? E a praça praça e estabilidade, pode perder pela via administrativa. Ela pode ser um conselho de disciplina feito na própria organização militar. Então, é isso que é a diferença de vitaliciedade e estabilidade. A vitaliciedade, a gente ouve muito os juízes e os promotores. São algumas garantias, tendo em vista a função que o oficial de carreira exerce, né? Ele não pode estar sujeito a um governo, porque muitas vezes a sua função vai contrariar, né? A defesa da lei pode contrariar um governo, que o governo é transitório. Ele tem ideologia, um governo, né? Aquele governo eleito. Muda a ideologia, então a instituição ela tem que ter algumas proteções para que ela não fique sujeita a essa transitoriedade do governo, porque ela é uma instituição permanente e regular. Outra situação, por exemplo, o presidente da República não nomeia um comandante e nem tira um comandante. Isso são regras internas da instituição. Beleza? Para vocês verem que a instituição ela é uma instituição que visa frear, né, essa transitoriedade de governo, beleza? Então, ela visa estabilizar, né,
a nação. Ela é uma instituição nacional, perene, permanente, que é um pilar do Estado. Os militares temporários não adquirem estabilidade e, depois do tempo de serviço, passam a compor a reserva não remunerada. Tranquilo? Vamos ver alguma coisa no nosso comentarinho aqui. Já falei sobre isso, né? Só perde mediante cargo judicial, tá bom? Qualquer dúvida sobre o comentário, é só perguntar aqui, tá bom, pessoal? Esses comentários aqui em torno, às vezes o militar não consegue compreender, né? Fica alguma dúvida, na verdade, ele pode perguntar para a gente aí durante seus estudos, fazer um comentário aqui embaixo, tá bom? É só pôr aqui o arroba aqui, ou escrever, basta escrever aqui, que vem para mim uma notificação, para mim interagir. Aqui o conhecimento é feito, como eu falei para vocês, aqui nós estamos numa jornada de estudo, não é algo unilateral, não é eu só, a gente vai construir o estudo de forma geral, mas lapidar aí a necessidade de cada aluno, uma tutoria mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, na aula inaugural, o coronel ainda fez a questão lá que tem lá no nosso, uma das questões que ele resolveu foi essa questãozinha aqui, ó. Olha lá, ó. Questão 62 do CHQO 2020. Olha lá, ó. São considerados reserva das Forças Armadas. Tem a diferença individualmente e no seu conjunto. Individualmente, os militares da reserva remunerada. Eu posso ser convocado. E os demais cidadãos, olha aí, olha o erro, o professor Calé vai me puxar a orelha. Cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa, individualmente. No seu conjunto, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Tranquilo? Aqui no parágrafo 2º e no 1º vai falar sobre a marinha mercante e a aviação civil e naquelas empresas que são empresas tipo a CBC, a Embel, que já é do Estado, alguma empresa que tenha, a Iveco agora, por exemplo, fazendo os Guaranis, são empresas declaradas para fins sociais que ficam cadastradas como empresas de interesse à segurança nacional, tá? E o pessoal que compõe tanto a marinha mercante, a aviação civil e essas empresas também pode ser mobilizado como reserva das Forças Armadas no caso de uma mobilização para a guerra. Então, a União pode intervir lá na Iveco e focar toda a produção da Iveco para, por exemplo, produção de blindados. Legal? É isso que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º falam. Só estão em amarelinhos e não tem comentário. Por quê? Caiu, não nas provas dos últimos 5 anos, mas nos últimos 10 anos isso foi cobrado. Então, em 10 anos isso já foi cobrado. Só que nos últimos 5 anos, a banca esqueceu. Só que a banca, ela tem a maldade dela. A gente tem que estudar. Está em amarelinho porque um dia já caiu. Daí, aquele cara escalado para fazer a prova, vai lá, pega aquela provinha lá atrás e monta uma questão em cima. Por exemplo, pagamento nunca tinha sido cobrado. Foi cobrado na questão em 2021. Como que compõe o pagamento. Inclusive, fizeram uma maldadezinha lá, cobraram o decreto, né? E a folga era o estatuto, mas cobraram o decreto sobre remuneração de militares, pequenininho, mas cobraram. Tá? Perguntaram como que era formado as pensões dos militares, né? Os proventos, né? Dos militares. Tranquilo? Então, a banca, de vez em quando, vai lá e tenta fazer uma maldadezinha, pegar uma norma ali que nunca foi cobrada, tá, para tirar aquela gaivota do instrutor. Vamos lá aqui no nosso artigo 5º, né? Fala sobre a carreira militar. Importante nesse artigo 5º, ó. Ele caiu na questão 31 no CHQO 2018. Daí eles simplesmente tocaram a expressão
de atividade continuada por intermitente. Olha aí, ó, a carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Continuada. Olha só, eles colocaram intermitente. Eles colocaram assim na questão. A carreira militar é caracterizada por atividade intermitente. Mudaram uma palavrinha. Então, é muito importante a gente guardar esses conceitos que mais caem. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas, por meio de incorporação, por meio de matrícula, por meio de convocação, e obedece às diversas sequências dos graus hierárquicos. Então, a carreira ela vai sendo gradativa, né? Não é como você pode acontecer aí em determinados órgãos públicos, que você pega um funcionário, que ele é de uma determinada carreira, e por meio do comissionamento, você pega e coloca ele como chefe. Não. O cara vai chegar a subtenente, ele passou por todas as graduações de sargento. Tranquilo? Para chegar a coronel e a general, ele tem que ter passado por todos os postos e a primeira graduação aspirante, né? E depois todos os postos de oficial até a graduação de coronel. Tranquilo? Então, por isso que ela é gradativa, obedece às sequências de grau hierárquicos. Não pode pegar o presidente chegar, como tem Forças Armadas, que foi assim, que é assim. Você pega um cara e bota ele lá para comandar a força. Tranquilo? Então, e detalhe aqui, ó, muito importante, o parágrafo 2º. A carreira do oficial é privativa de brasileiro nato. Não é brasileiro, não é brasileiro naturalizado. É brasileiro nato. Então, tem que ser brasileiro nato. Brasileiro nato é uma regra jurídica. A gente não vai entrar aqui e explicar para vocês, tem várias regrinhas. Mas tem que estar essa expressão. Se tiver na questão apenas brasileiro, considera-se como errada, porque brasileiro inclui o nato e o naturalizado. Tem que ser brasileiro nato. Tranquilo? Aqui o artigo 6º está em amarelo, mas ele é bem tranquilo. Ele só vai falar essa questão nativa, da ativa, em serviço ativo. Está falando de expressões que designam o militar que está na ativa. Beleza? E também ela pode ser conferida, né, aos militares, por exemplo, que estão fora da força, né? A gente vai ter aí o GSI, temos militares que trabalham no Ministério Público Militar da União, militares que trabalham no STM, militares que trabalham nas Justiças Militares da União, nas CJMs, eles estão em missão. Pessoal que está na CBW, né? Temos um amigo aí indo agora, que vai estar lá na CBW, tá bom? Que é o subtenente Madison, trabalha com a gente aí, está indo para Washington. Então, também é uma comissão, tá bom? O cara vai estar fora da força, mas vai estar em natureza, em missão de natureza militar. Então, ele é considerado na ativa, diferente dele ir para deputado, diferente dele ir para secretário, para ministro, que ele não vai estar mais na ativa, ele precisa se licenciar do serviço ativo. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso que eu falei? Alguém quer perguntar? Beleza. Baroninho, tranquilo aí? Ô, Donizete. Fala, Alexandre. Eu tenho uma dúvida aqui, cara. Pode perguntar. Aqui, ó, a expressão reserva remunerada. Recentemente o Exército mudou para veteranos e pensionistas. Vai mudar isso aqui também aqui no Estatuto ou vai manter reserva remunerada? Não, mantém como está no Estatuto, reserva remunerada. Se eles forem cobrar, eles vão cobrar sim, porque a prova é uma prova legalista, né? É uma prova que se baseia no Estatuto. E isso foi uma legislação complementar, né? Acho que foi baseado na portaria do Comandante do Exército. Então, não mudou a lei. Então, se for cobrado, tem que ser conforme o Estatuto. Beleza? Dificilmente a banca ela vai exigir algo difícil que não esteja no Estatuto. Então, o conhecimento
vai ser essa expressão que o estatuto está usando. Tranquilo? A gente chamava o pessoal da reserva, né? Donizete, Tô ouvindo, para falar. eu ouvi algum comentário aqui que essa expressão ela vai ser mais mais na fala, não no papel, entendeu? Porque é uma Mas portaria, né? usualmente para fala, não assim, no papel, para escrever alguma coisa, expressão, não, mas no tratamento, né, na verdade. Em vez de chamar de nativo, camarada, vai chamar de veterano. Entendeu? Foi o Tratamento. mas no Pelo menos é que tratamento. eu ouvi falar aqui. Mas é isso mesmo, porque você vê que na portaria da DECIPAS ainda usa essas expressões, né? Passar para a reserva remunerada, lá vai estar escrito inativo, mas é mais o tratamento mesmo, é uma orientação, saiu junto com aquela determinação do comandante, dizer que pode prestar continência, se tiver tipo um general, mesmo que da reserva, os generais da ativa prestam continência para ele, tem algumas orientações passe para dar uma maior deferência, né? Para não ficar aquela característica, o cara, depois de 30, 40, 60 anos, servir na força, ele está descartado, inativo. Acho que foi para dar uma politicamente mais correto, vamos dizer assim. Beleza, tranquilo. Vamos lá, beleza, valeu a contribuição aí, o Honorião e o nosso Xandão. Vamos lá, então, a condição jurídica dos militares é definida, né? O que é condição jurídica? São as leis, que na verdade isso o pessoal chama de ficção jurídica, porque é quando você é algo que a lei cria. Então, para você ser sargento, para ser subtenente, tem que ter uma lei que diz como que você chega a subtenente, então, isso que é uma condição jurídica. É definido pela Constituição, está lá no artigo 142, que remete ao artigo 7º, que é para falar de direitos, tal. Então, e depois é complementado esse artigo 142 com o nosso estatuto. Por isso que ele teve o rito, né, a reforma dos militares, né, a reestruturação, você pode ver que foi um rito mais formal, né, bem protocolar, cheio de votação, porque ele tem essa característica de lei complementar, tá bom? Que é uma lei que altera, de alguma forma, indiretamente a Constituição. Fechou? O disposto nesse estatuto também se aplica-se no que couber aos militares da reserva remunerada e reformados. A gente vai ver lá que direitos de remuneração, proventos adicionais, né, refletem também sobre o pessoal da reserva, nós um dia, né? Aos alunos de órgão de formação da reserva, tranquilo? Que o CPOR, NPOR e tal. Os membros do magistério militar, né? Para gente que foi mais de tropa, ainda não serviu numa escola, por exemplo, na AMAN tinha essa figura, né? Tem ainda, não os PTTCs, e sim civis que prestam concurso para serem do magistério, para lecionar no ensino superior das Forças Armadas. Esse é o magistério militar. E ele responde em muitas coisas no CPM, ele é um funcionário civil, mas ele é o assemelhado que muitos se falam, né? Que ele tem quase que não é um militar, mas tem toda a disciplina. Se eu não me engano, os civis aqui na Força Aérea, um dia eu conversei com ele tem o status de major. Eles entram, acho que como major ali, com proventos de major, e são equiparados a majores, né? Estão ali já nos oficiais superiores. Tranquilo? E aos capelães militares também, que são pastor, né? O padre, né? Na tropa a gente não vê muito, mas eles também são sujeitos, eles são mistos, né? Eles têm sujeição, por exemplo, os padres têm uma sujeição à Igreja Católica, ele tem todo o direito canônico e também ao estatuto, por isso que o disposto nesse estatuto aplica-se no que couber. Tá? E aqui os oficiais generais, que são nomeados ministros do STM, e membros e capelães militares são regidos, tem uma legislação específica para eles, né? Eles pegam as normas gerais do estatuto, mas tem algumas peculiaridades feitas em outras leis. Tranquilo? Sobre o nosso capítulo 1 do nosso título 1, tá tranquilo? Vamos passar então para o capítulo 2?
Vamos lá. Do ingresso nas Forças Armadas. Como que é feito isso? A gente vai ter lá o artigo 10, está falando para a gente, que é incorporação. Incorporação é entrada por meio, no serviço militar, por meio da lei do serviço militar e seu regulamento. É o nosso recruta, o nosso cabo, o nosso sargento temporário, o do oriundo do CFST, que entram pelo serviço militar obrigatório. Tranquilo? Matrícula são os órgãos de formação da reserva, aluno de NPOR, o aluno do CFS, eles são matriculados. Ou nomeação, né? Ou nomeação, você matrícula ou nomeação. Nomeação ocorre principalmente no caso daquele, mais para médico, que a gente vai ver aqui essa regrinha no parágrafo 1º, que o cara ele tem um conhecimento muito grande e não compensa para ele vir como tenente para as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas o nomeiam. Para a gente lembrar desse detalhe da nomeação, vamos pensar lá no major médico. Dificilmente, né, já uma aula assistindo, inclusive, do Caleb, do professor Dr. Caleb, eu aprendi isso com ele, que ele falou que dificilmente, fora da parte médica, a gente vai imaginar uma nomeação, porque tem que ser alguém com uma competência técnico-profissional, uma notória cultura científica, artigos publicados, né? Tipo neurocirurgião, né? O neurocirurgião, ele aqui fora, daí o Exército chama ele para ele vir, daí ele é voluntário e transitório. Ele não pode xingar, não, você vai vir e tal. Não, ele é voluntário para ser nomeado. Daí é feito pelo ministro da Força. E, no caso, hoje, seria o ministro da Defesa, que pode delegar essa atribuição também ao comandante da Força. Lembrar que o Estatuto foi feito em 1980 e, naquela época, existiam, até 94, né? Até o governo do FHC, não existia Ministério da Defesa, existia Ministério do Exército, Ministério da Marinha e Ministério da Aeronáutica. Tranquilo? Então, eram ministros, né, os comandantes. Os comandantes hoje têm status de ministro ainda, só que vão para a reserva, só que existe o Ministério da Defesa que está acima deles. Tipo, não despacham diretamente com o presidente em si, né? Eles têm uma subordinação política. Tranquilo? Beleza? Então, aí, falamos aí no parágrafo 1º, só lembrar aí do major médico, que é transitório. Já caiu uma questão que cobrou, que falou que era em caráter permanente. Não é caráter permanente. Ele vem, essa nomeação ocorre em caráter transitório. Beleza? Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar, tá? Não pode ter cometido crimes contra a segurança nacional. Isso que diz o artigo 11. Isso é para toda a situação. Não pode ter cometido crime contra a segurança nacional. Existe uma lei que diz lá, que elenca os crimes contra a segurança nacional. Tranquilo? Terrorismo, tem algumas coisas lá que atentam contra a segurança nacional, atentar contra as Forças Armadas. Tem lá também crimes que também contra o presidente da República, também tem algo assim, que tipo aquilo que ofende a segurança, né, a estabilidade nacional. Em tempo de paz, aqui no parágrafo 1º do artigo 12, que aqui para destacar que é o famoso DSA, que em tempo de paz, né, esse é o destaque, em tempo de paz, independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo. De novo, em caráter transitório e aceitação voluntária. É aquele famoso DSA, difícil a gente ver na tropa, né? Mas lá no QG ali tinha os DSA, tem sargento DSA na base. É aquele militar que ele vai para a reserva, tendo em vista o tempo de serviço, ex officio, né? Ele pede para ir embora, e depois ele fica ali, alguns ficam até a idade limite de permanência no serviço ativo, o que caiu
na prova no passado, hein? Caiu lá a idade limite das praças. Beleza? Tranquilo? Entrando no nosso capítulo 3 também, da hierarquia e da disciplina. Top 5, né? Nem top 10, ele é top 5, porque esse capítulo ele já foi cobrado 9 vezes, de 2012 até 2020. Praticamente todos os concursos, ele caiu alguma questão relativo à hierarquia e à disciplina. Beleza? Questão de antiguidade, questão de posto, o que é o posto, o que não é, o que é a graduação, círculos hierárquicos, é muito cobrado. Só que para a gente basta lembrar de detalhes, porque isso está no nosso dia a dia. Ah, o rancho, tal, a gente sabe, círculos, isso a gente sabe, tá? Cai muito, é muito cobrado, só que tem que se atentar aos detalhes para não perder a questão. A hierarquia é a ordenação da autoridade, né? A gente vai ver que vamos falar sobre a antiguidade no artigo 17, vamos deixar para a segunda parte da aula, assim a gente vê o quadrinho, tudo legal, já dá uma descansada, toma uma água, né? A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. Não precisa nem falar, a hierarquia dentro dos cargos, coronel, tenente-coronel, e assim vai descendo, subtenente, né? A gente dispensa maiores comentários. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis. A lei de disciplina a gente vê com transgressão. Na verdade, disciplina é observar o regulamento, acatar as leis, né? Normas, disposições, portarias, que fundamentam o nosso organismo e coordenam seu funcionamento regular e harmônico. Traduzindo isso aí pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos, de cada um dos componentes do organismo militar, desse organismo. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares, tanto da ativa, da reserva remunerada e reformados. Então, o regulamento, ele dispensa, por exemplo, o regulamento, o RDE, vocês vão ver lá na aula, lá com o Sargento Caleb, Direito Militar, o RDE, por exemplo, ele abrange os militares da reserva remunerada, não os da reserva não remunerada. Porque mesmo na reserva, você ainda mantém o militar que vai para a reserva remunerada ou reformado, ele continua tendo status de militar. Tá? Os círculos hierárquicos, né, são aqueles âmbitos de convivência, vão ter dos oficiais generais, os oficiais superiores, os oficiais intermediários, oficiais subalternos, vamos ter dos subtenentes e sargentos, e o de cabos e soldados, esse círculo, né, que é o ambiente de convivência. É só lembrar do nosso rancho, como o nosso rancho é dividido. Tranquilo? Lembrar que o capitão é oficial intermediário. Às vezes a gente vê lá capitão-tenente, acha que são o mesmo círculo. Não. Capitão, ele é oficial intermediário. Tranquilo? Ele está entre oficiais superiores e oficiais subalternos. Tranquilo? Às vezes a prática faz a gente confundir. Aqui vai falar também que o posto é o grau hierárquico, guardem isso, do oficial. Tranquilo. Né? O oficial tem posto, tem carta patente, conferido por ato do presidente da República ou do ministro da Força Singular. Aqui coloquem comandante da força, mas se for ser cobrado, é assim que vai cair. Mesmo que hoje não exista mais ministro do Exército, mas é assim que a prova vai ser cobrada, porque é assim que está no estatuto. Beleza? Olha isso aqui, ó. Está escrito privativamente, está escrito exclusivamente pelo presidente da República. Então, temos que tomar cuidado. Na questão 61 do CHQO, ó, recente, 2020, né? Eles trocaram algumas coisas, como, por exemplo, a expressão praças especiais por militares especiais aqui do parágrafo 4º. O posto do oficial pode ser tanto
conferido pelo presidente da República ou pelo ministro da Força Singular. Não é exclusivo do presidente da República. E o da praça, a graduação, ela é conferida pela autoridade militar competente. Plagiando aqui também uma aula do Sargento Caleb, lá no primeiro ano dos cursos Romeu, da jornada de estudos, na aula dele, uma aula excelente, lá ele falou, para lembrar, quem vai na formatura na AMAN? O presidente da República. Quem vai na formatura na ESA? O comandante do Exército. Tranquilo? Então, os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra, isso a gente sabe, né? Então, a graduação é o grau hierárquico da praça, já falamos. E aqui, os guarda-marinha, e aí aprendi com o Honório isso aí, os guarda-marinha, que são como os aspirantes oficiais do Exército, porque na escola eles são chamados de aspirantes. E quando eles são já aspirantes oficial, ele seria o nosso aspirante oficial, eles são chamados de guardas-marinha. A marinha tem essa diferenciação. Os aspirantes a oficial, no caso do Exército e da Aeronáutica, e os alunos de órgãos específicos de formação de militares, NPOR, CPOR, ESA, são denominados praças especiais. Tem subtenente aqui? Lembra que subtenente antigamente era considerado praça especial, né? Porque ele não usava na gola, usava aqui, que a gente falava. Eu aprendi isso quando eu entrei no Exército, só que não tem mais. O suboficial não é praça especial, ele é praça, tá? Então, somente esses três aí, tranquilo? E são praças especiais, não são militares especiais. Aqui, pessoal, ó, eu coloco aqui uma atenção para vocês. Cuidado na prova com expressões extremas. Nunca, exclusivamente, privativa. Cuidado com essas expressões, que são muito extremas. Dá sempre, olha, colocou exclusivamente, você dá sempre uma freada e dá uma relida na questão, tá bom? Olha, mas tem um exclusivamente aqui. Vou dar uma repensada nessa afirmação da questão. Tranquilo. Aqui também falamos aqui com os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, armas, serviço, são fixados separadamente para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, sem dúvida, né? As graduações são diferentes. A Marinha vai ter as suas graduações, os seus postos, a Aeronáutica, beleza? Então, são diferentes, porque a gente vai ver lá no quadro, tem um quadro anexo. E sempre que o militar da reserva remunerado ou reformado falar que é um sargento, ele tem que usar aquela famosa expressãozinha R1, né? Agora o oficial R2. E quando ele falar, não, eu sou um militar da reserva, eu sou um oficial, um primeiro tenente, que é o R1. Eu sou um major R1, né? Eu sou um subtenente R1. Tá? Que é para dizer que ele é um sargento da reserva. O militar da ativa só precisa colocar isso quando ele não está dentro da força. Tipo, eu sou o sargento Donizete, tem que aparecer lá que é sargento EB Donizete, quando eu estou, por exemplo, fazendo um curso junto conjunto com Marinha e Aeronáutica. Tranquilo? Por isso que tem também ter essa regrinha aqui no parágrafo 6º. Tranquilo, pessoal? Beleza? O artigo 17, como a gente tem que... Ele é muito importante, a gente vai deixar para o próximo bloco aí. Vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos. No meu aqui é 8h20. A gente volta às 8h30 aí para continuar a nossa aula. Tá bom?
Vamos lá, voltando para o nosso segundo bloco. Continuando aí, vamos lá, firme e forte até as 9h30, hein? Beleza. Então aqui já tem alguns combatentes que desistiram aqui. Eu não estou vendo o Magalhães. Cadê? O Magalhães foi embora. Cadê esse povo? Vamos lá, firme e forte. Beleza? Então aí, eu parei aí no segundo bloco aí para falar para vocês sobre o artigo 17, tá bom? Vamos fazer aqui do lado e no nosso Gagado Desespero tem lá esse resumão para vocês. Não precisamos ler o artigo 17 inteiro. Aqui ele está resumido aqui nesse comentarinho, ó. Vamos lá. Então, a gente já sabe, o que faz a antiguidade? O que deixa o militar mais antigo que o outro dentro, né, do mesmo posto ou da mesma graduação? Porque graduações e postos diferentes é a maior graduação. Mas dentro da mesma graduação, dentro do mesmo posto, como que eu vou seguir a regrinha? Primeira coisa, data de promoção. Então, quem chegou primeiro naquele posto ou naquela graduação. Depois, se os militares são da mesma QM, eu vou olhar a classificação. Então, empata na data de promoção, mas e são da mesma QM, são intendência, são cavalarias, são infantarias, os dois militares que a gente está comparando ali para algum fim. Daí eu vou na classificação que eles obtiveram na escola. Empatou, né? São QMs diferentes, né? Não tem como empatar na classificação. São QMs diferentes. Não tem como ver classificação. Os cursos são diferentes. Eu vou para o quê? Data de promoções anteriores. Entenderam? Então, empatou na data de promoção. Eu olho, são da mesma QM? Não são militares de mesma QM. Então, não posso usar a classificação. Eu vou olhar o quê? Quem chegou primeiro na graduação anterior. Então, eu estou vendo a antiguidade de primeiro sargento, QMs diferentes, mesma data de promoção a primeiro sargento, eu vou olhar a promoção a segundo sargento. Quem chegou primeiro? Se empatou, eu vou para a data de promoção a terceiro sargento. Ah, empatou na data de terceiro sargento. Daí que nós vamos para a quarta regra. Vamos olhar a data de praça. Quem chegou primeiro nas Forças Armadas? Quem foi matriculado primeiro? Quem incorporou primeiro, né? O cara foi soldado antes, incorporou lá em 1997, 1999 e tal. Daí nós vamos ver a data de praça desse militar. Não deu data de praça. Vou para a data de nascimento. Beleza? Pô, data de praça igual, pô, empatou em tudo. Data de prêmio promoção, são QMs diferentes, data de promoções anteriores todas iguais, data de praça tudo igual, vou na data de nascimento. Pô, mas são gêmeos, nasceram no mesmo dia os danados. Vou no comandante. Aí porque já perguntaram, o que faz? Aí é comandante. Comandante unido unité, o S1 fala, esse aqui é mais antigo, tá bom? Não vão para o que é feito nas OMs. A OM, quando às vezes chega 9 lobinhos lá, de QMs diferentes, chega 2 de com, 7 de infantaria, geralmente a OM inventa um jeito de dar antiguidade. O lobinho não pode ponderar mesmo, daí pega tipo, pega os mais antigos de cada QM e vê quem é o mais antigo. Quem for o mais antigo, a arma passa a ser mais antigo todos os outros da outra arma. Isso aí é uma coisa feita para a prática. Para a gente, tudo é bonitinho, igual está aqui. Tranquilo? Porque a prova é legalista. Se essa questão for cobrada, ela vai ser cobrada conforme está no artigo 17. Legal? Alguma dúvida? O pessoal visualizou nosso quadrinho aqui? Tranquilo? Seguindo. Então, aqui também vai nas legislações... Opa, deixa eu dar um espacinho aqui. A precedência entre militares e civis, né, em missões diplomáticas, tem uma norma, é um manual lá da Presidência da República, que quando tem cerimonial, tem uma legislação específica que fala
Ah, o coronel é mais antigo que o diretor de escola, e assim vai, é mais antigo que o prefeito, que o deputado, tranquilo? Tem legislação específica, tá? E a precedência, como eu estou falando, nas solenidades oficiais. Isso aqui não caiu, nunca foi cobrado em prova. Agora, artigo 19. Artigo 19 agora aqui, tá, gente? Importante. Caiu, hein? Caiu, se eu não me engano, agora 2021, na questão número 56, hein? Aí, ó, caiu, né? O aluno recém-ingresso na ESIE, não sei o quê, blá, 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 teve instrução. Os caras fazem um baita do enunciado, uma coisa que depois a gente vai falar nas nossas resoluções de questão, pessoal. A gente vai falar, eu esqueci de ligar o cronômetro aqui, 8h41 até 8h20. O artigo 19 vem lá do aluno, geralmente eles colocam um textão, só que a pergunta é uma coisa, se você lesse só a última frase, você responde a questão, porque eles gostam de fazer com que o aluno leia. No brasileiro, né, tem essa dificuldade de ler. A gente lê muito pouco, né? A gente lê poucos livros, infelizmente. Então, quando tem leituras maiores, o brasileiro é muito preguiçoso para leitura. E a banca se aproveita disso, porque o aluno vai ter que ler o enunciado, porque pode ter uma pegadinha ali dentro. Só que o aluno vai ler, e nisso ele já está meio que estafado, e acaba não vendo um exceto, não vendo um não, entenderam? Por isso que tem que ler umas 2, 3 vezes o enunciado. Tá? Então, caiu lá na questão número 56, que já tem lá no nosso 6º simulado de estatuto. Temos 60 questões lá para estudar estatuto, para a gente responder. Já está lá a questão do ano passado. Está lá no 6º simulado. Então, vamos lá. Como que é a antiguidade? Para não ficar lendo e ficar mais fácil, vamos ler aqui o nosso quadrinho. Então, quando eu tenho guarda-marinha e aspirante oficial, tranquilo? Como que é a precedência entre essas praças? Lembrando que guarda-marinha e aspirante oficial são praças especiais. São mais antigas, né? São mais e o aspirante oficial. Guarda-marinha é o aspirante, o cadete da AFA, os alunos do ITA, da Marinha, de escola de ensino superior, que são, né, geralmente formam o parou, deixa eu ver, parou de gravar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, voltou. Beleza? Tranquilo, voltando então, só para a gente deixar bem gravadinho. Então, aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e do Colégio Naval são equiparados a terceiros sargentos, mas precedem aos terceiros sargentos. Tranquilo? O aluno de órgãos de formação da reserva, NPOR, CPOR, quando fardados, tem precedência sobre os cabos e são a ele equiparados. Foi aqui que a questão cobrou. A questão colocou que esses alunos eram equiparados, eram mais antigos que terceiros sargentos, precediam a terceiros sargentos, e a terceiros sargentos eram equiparados. Não, são a cabos, tá bom? E cabos, o cabo já tem a precedência sobre alunos da ESA, ou esses alunos, né, que são os alunos da UMCT, aí, igual aqui no 3RCMEC, Jundiaí, que vai ter lá aquela primeira fase do CFS. Beleza? Alguma dúvida sobre essa antiguidade? Tranquilo? Bom, pessoal, aqui vai parecer que a gente está tendo um déjà vu aqui da aula de RISG, de RAI, né? Vou beber uma água aqui. A canequinha aqui canequinha do sub, ó. Canequinha do sub. Caneco do cantil.
Bom, cargo militar a gente viu que é aquele conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao militar em serviço ativo. E geralmente esse cargo vai receber um nome lá no QCP: sargenteante, encarregado de material, comandante de companhia. E esse cargo vai ter as funções que ele exerce. O que ele faz? E também vai ter os encargos, beleza? É o artigo 20 e o artigo 21 falam sobre isso. E depois lá embaixo, no 23, a gente vai ver que é a mesma definição que tem no RAI, tá bom? Então, não tem como errar. Cargo é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao militar em serviço ativo. O cargo militar, né, se refere a esse artigo, é o que se encontra especificado nos quadros de efetivo, nos quadros previstos, no QCP, por exemplo, tá bom? As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específica. Eu não posso, pelo estatuto, pegar um subtenente e colocá-lo no cargo de comandante de companhia. Né? Tem os cargos que lá no QCP, você olha, vai ter qual a graduação prevista para aquele cargo, né? 42, 30, 28, 00, tal. Então, quem já viu um QCP vai ver que ele tem aqueles códigos e ele vai falar a que graduação pode ocupar, qual militar é para ocupar aquele cargo. Só que isso não impede que um tenente, por exemplo, comande uma companhia. Isso não impede. E lembrando que, quando a gente exerce função superior, a nossa remuneração não muda. A gente vai ver lá no regulamento que a nossa remuneração é única e exclusivamente baseada no soldo para o posto ou para a graduação e os adicionais específicos previstos na legislação. Beleza? Alguma dúvida sobre cargo? Beleza? Também aqui está o artigo 21 falando que o cargo tem que ser provido, tem uma legislação em regra que vai dizer quais são os requisitos. Lá no QCP tem um código gigante na frente, que os primeiros números são a graduação, o segundo é se eu não me engano, não sei se é a qualificação desejada, o último é obrigatória, e o último ali é a qualificação desejada, algo assim, tá bom? Então vai ter lá, 40, tipo de cabo, acho que é 42, começa com 42, tá bom? E assim vai. As duas últimas são as habilitações obrigatórias, habilitações desejáveis. Desejáveis, show de bola. 6 algarismos por último ali. 6 últimos, né? Os 2 primeiros lá primeiro é o posto ou graduação e depois é o arma, quadro, serviço ou qualificação militar. Os 4. Show de bola, isso aí. O segundo é a arma, o quadro ou qualificação. Show de bola. Isso. Por isso que, por exemplo, lá no regimento, onde tem o cargo de cavalaria, eu não posso ter o militar de intendência. Tem que respeitar o que está previsto para aquele cargo, que é aquele código. Quem ainda nunca viu um QCP, vá na primeira sessão, peça para dar uma olhadinha, que daí vai entender o que o Honório explicou e para entender como que isso é respeitado. Tem uma portaria do M, então uma legislação que ampara, não é assim a esmo. Tá? Então, se para entrar numa vaga de cavalaria, tem que ter ali especificado que aquele cargo pode ser ocupado por um subtenente de cavalaria, um subtenente, primeiro sargento de infantaria, de engenharia. Tranquilo? Beleza? O artigo 22 aí, né, vai falar para a gente que o cargo militar é a vacância do cargo militar. Olha só, isso geralmente foi cobrado nas provas num caso concreto. O fulano sofreu um acidente, se afastou por 90 dias, tal, para isso o comandante deverá. Tá? Daí tem lá as perguntinhas. Questão 31 do CHQO 2017. Pô, olha aí, eles resgataram o ano passado uma questão, um assunto do CHQO 2017. Porque, pessoal, a banca trabalha com banco de questões. Ela não fica inventando questão da cabeça.
Então, tem um banco de dados de questões que já foram feitas. Então, eles vão lá e saem pincelando essas questões. Então, por isso que a gente faz um estudo centrado mesmo no que foi cobrado, porque a probabilidade de se repetir aquela cobrança, aquele assunto, inclusive quase que idêntico, é muito grande, tá? A banca não é tão criativa assim, porque se ela começa a inventar, começa a acontecer coisa igual aconteceu ano passado, né? Anula a questão, 2 respostas certas, tá? A segurança da banca tá principalmente no que já foi feito. Lembra que a máxima do exército, nada se cria, tudo se cola, tudo se copia. Legal? Então, o cargo militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um militar nele tome posse. Então, vamos lá, que criou um cargo em QCP, em determinado OM. Agora, aí, por exemplo, em São Paulo, criou o BSUP, né? O segundo BSUP, está tendo todas essas alterações aí. Então, o cargo lá no segundo BSUP, enquanto a DECEM não transferir, não colocar alguém naquele cargo específico, ele ainda é vago, beleza? Mas, opa, foi ocupado. Nós vamos ver aqui as regras que aquele cargo passa a ser vago. Foi ocupado uma vez, ele tem algumas regras que o cargo é declarado vago imediatamente, tá? Que está no nosso parágrafo único, tá? Então, vamos lá. Consideram-se vagos, também vagos, além dos cargos que não foram preenchidos, também são vagos. Os cargos militares cujos ocupantes, alguém estava ocupando, faleceu. Vamos lá, ó. Questão 31, aqui no comentarinho, ó, questão 49 no CHQO 2016. Falecido, extraviado. Quem que é o militar extraviado? A gente vai ver lá nas situações especiais, no estatuto. É aquele que está aqui no comentarinho aqui, está há mais de 30 dias desaparecido. Então, ele é considerado extraviado. Então, até 30 dias, o cargo dele ainda continua sendo ocupado por ele. Ter sido feito prisioneiro, né? Ou ver, sabe que o militar foi capturado, ou considerado desertor. São essas 4 situações. Pô, e férias? Férias não é motivo de vacância para o cargo. Tranquilo? Bom, férias não é motivo de vacância do cargo. Guardem isso. Função militar, então, são aquelas atribuições inerentes ao cargo. Lembra que a gente falou na aula de RAI? O sargenteante? O sargenteante, né, o primeiro sargento, sargenteante, ele cuida de confeccionar o aditamento, ele faz escala de serviço, ele organiza os registros disciplinares, confecciona alterações, são funções que ele tem que exercer. Algumas estão previstas, tem lá no RISG, do sargenteante da subunidade, todas as missões, mas são só aquelas? Não, existem também os encargos. Encargos são as funções que um cargo faz, só que não estão previstas, mas podem ser atribuídas. A sindicância, por exemplo, é um encargo. Tá? Ela é prevista numa legislação específica, não está lá no RISG, mas vai estar na portaria de sindicância, que vocês vão ver lá com o professor tutor Sargento Caleb. Beleza? Tranquilo? Então, o militar ocupante de cargo que é provido em caráter efetivo, né, ou interino, vai observar também o artigo 21. Ou seja, mesmo com o militar temporário, se é um sargento técnico temporário, ele tem que preencher os requisitos para aquele claro que nós chamamos, né? Aquele claro, ou aquele codigão lá que o Honório ajudou a explicar aí. Beleza? Então, olha aqui, o parágrafo único, eu falei lá em cima. A remuneração do militar será calculada com base no soldo inerente a seu posto ou sua graduação, independentemente do cargo que ocupar. Então, mas tem lá que antigamente o cara, quando respondia, o primeiro sargento respondia como encarregado de material, ele recebia como sub. Tinha muito lá atrás, falava alguma coisa de uma gratificação de exercício de função superior, algo assim, tá?
que existe, por exemplo, na Polícia Militar tem, existem algumas regras, quem pode substituir e tal, mas hoje nas Forças Armadas, pelo Estatuto, não existe. Então, independente da função que você exercer, você vai receber, o seu soldo será conforme o posto ou a graduação. Mas teve decisão judicial lá não sei aonde. É estatuto. O estatuto diz que não. E para a gente é não. Beleza? Uma vez no CAIS, isso é interessante, só para quê? Um comentarinho lá, lembrar do nosso período em Cruz Alta. O professor chegou lá no Código Penal Militar. Tinha tido um problema no turno anterior, que o aluno formado em Direito, né? Esses caras formados em Direito é foda. Daí a primeira coisa que o tenente chegou na aula e falou assim, olha, nessa aula não vale a Constituição Federal. Pô, teve cara lá que quase infartou. Ele perguntou quem era formado em Direito e falou, ó, não vale Constituição Federal aqui, porque tem que se ater ao Código Penal Militar, ao Código Penal Processo Militar, que é isso que vai ser cobrado na prova. Prova militar, ela é cartesiana, tá bom? A gente não pode, às vezes, divagar demais. Tem que ficar ancorado na legislação, tá bom? De base. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Tem alguns que falam que prova militar não é quem sabe mais, e sim fazer prova. Beleza? Tranquilo? Fechou, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? A gente viu na aula de RAI semana passada. Alguma pergunta aí? Alvorada? Xandão, alguma pergunta? Barone? Beleza. Tocamos, hein? Tranquilo, Donizete. Tranquilo. Vai ter show do milhão no final da aula, hein? Quero ver. Já valendo nota. Vamos lá então para o artigo 27. Estamos chegando no finalzinho aí. Vamos até o capítulo, seção 2, seção 3 desse capítulo. Começamos então o título 2 das obrigações e dos deveres militares. Primeiro vamos ver então das obrigações. Título, capítulo, seção do valor militar. No artigo 27, dá uma olhadinha no nosso resumo, teve até a colaboração do camarada aqui, o Lavinas, que fez cursinho com a gente ano passado. Olha aqui, tem um resumão. Reparem que os valores militares todos começam com substantivo no começo. Então, o que é um valor militar? Eu tenho o patriotismo, olha lá, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. O civismo e o culto às tradições históricas, né? O civismo, a fé na missão elevada das Forças Armadas, o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve, né? A gente usa o chutache no lado esquerdo do peito, no coração, chutaque da OM, o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida, e o aprimoramento técnico profissional. Aqui são os valores militares. O que nós temos que cultuar, ter como valor subjetivo dentro da gente. Agora vem a ética. O que é ética, pessoal? Ética é como que a gente tem que agir no dia a dia perante a sociedade. Então, aqui no artigo 28 vai ter que o sentimento do dever, o pundonor militar. O que é o pundonor militar? É como o militar se vê perante o seu grupo, seus companheiros. Tá? E o decoro da classe. Decoro da classe é como a sociedade nos vê, como os outros nos vê. O que a sociedade espera quando vê um militar? Espera que o militar fardado esteja sentado no meio-fio da calçada, bebendo cachaça? Não, porque a sociedade tem uma imagem do militar, e isso é o decoro da classe. Pundonor já é a forma como que a gente se vê
dentro da força. O que um militar superior espera da conduta de um seu subordinado? O que eu espero da conduta de um superior também, né? Eu, como sargento, o que eu espero de um coronel que me chefie? Isso é o nosso pundonor militar, tá? E a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral, profissional e irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos da ética militar. Pessoal, a gente não precisa explicar esse artigo. Então, esse artigo aqui, ele tem vários incisos. Nós temos que lê-lo de maneira que não caiamos em pegadinhas da banca. Tá bom? Ó, ele caiu na questão 32 do CHQO 2017. Eles trocaram a palavra aqui, ó, no inciso 5. O inciso 5, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Inciso 5. Ser justo e imparcial. Eles colocaram aqui que eles queriam a questão incorreta nessa questão, e eles colocaram aqui, ó, ser justo e parcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Era uma questão difícil? Não. Fica fácil saber que quando você vai julgar um subordinado, você tem que ser imparcial. Não é porque eu não gosto daquele militar, ou ele já fez outras transgressões, que eu vou deixar de ser justo ou vou ser parcial com ele, tá? Tem que ser a isonomia, né, que falamos. Tranquilo? Ó, e aqui, ó, vai diferir dos valores e dos deveres, né? Porque depois a gente vai falar dos deveres. O valor começa com substantivo e os deveres também começam com substantivo. Já o artigo 28, olha só, começa com verbo. Amar a verdade, exercer, cumprir, ser, zelar, empregar, praticar, ser. Então, quando for um verbo, eu sei que eu estou falando da ética militar, porque é um dever de agir, por isso que é um verbo. Tranquilo? Guardou essa? É um dever de agir, então por isso que é um verbo. Isso é uma ética, e por isso que é ética. É a nossa conduta. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, artigo 29 aqui, ó, né? Ainda aqui, ver se tem algum comentarinho que a gente possa acrescentar para vocês. Aqui ainda, ó, questão 32, né? Também do CHQ 8. O melhor, aqui a gente vai ver agora no artigo 29, né? Esse comentário aqui já é alusivo aqui ao nosso artigo 29. O artigo 29 vai falar sobre aquela questão que a gente vê muito, né? Que ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou seja, o militar não pode ser um sócio, aquele sócio que você vê lá o nome dos dois na razão social da empresa. De sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto, como acionista ou cotista. Acionista em sociedade anônima, tá? Que acionista é acionista de sociedade anônima, ou cotista em empresas que são aquelas de responsabilidade limitada. Já ouviu falar daquela LTDA? Então, aí, então, LTDA. Sociedade anônima é aquela que eu tenho SA no final, tá bom? A maioria das empresas hoje, por causa do negócio de mercado, de capital, tem se tornado sociedade anônima, né? Tem aberto o seu capital, que eles falam. Então, essa aí o militar pode comprar. O militar pode comprar uma ação da Petrobras, ele é um acionista. Ele tem a ação daquela empresa, ele pode comprar a ação, tá? Beleza? Então, o militar pode ser acionista ou cotista nessas empresas de responsabilidade limitada, que ele paga ali, ele entra com determinado capital e a responsabilidade dele a gente chama limitada, que é limitada ao valor com que você integralizou, que é o nome bonitinho naquela empresa, tá? Aquele valor que você pôs para iniciar aquela empresa.
Os integrantes da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza, tá? Isso é queridinho de banco, hein, ó. Questão 33, 2017, na 32, 2018, tá? No intuito os militares, mas os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens. Então, eu posso administrar meu dinheiro, minha conta corrente, aplicar meu dinheiro em fundos. O militar pode. E aqui é a questão do oficial médico, né? Do oficial médico e do oficial dentista. Os profissionais da saúde, tanto médico, dentista, veterinário, que também é saúde, podem exercer atividade técnico-profissional. O sargento de saúde pode? Não pode. Segundo o estatuto, não pode. Tá? O oficial técnico temporário, o OTT, pode? Não pode. O QCO, pode? Não pode. Beleza? Vamos lá. Tá aí para a gente guardar. E os ministros das forças singulares, aqui a gente pode transformar em comandantes das forças, podem determinar os militares da ativa que, no interesse da salvaguarda do patrimônio, apresente o seu rol de bens. Quem faz isso são aqueles rol de responsáveis, que é o ordenador de despesas, o fiscal administrativo, o tesoureiro, o almoxarife. Eles têm que hoje, antigamente eles tinham que fazer uma declaração de renda. Hoje eles podem autorizar que o Exército acesse o seu imposto de renda, tá bom? Por quê? Por isso, para saber se não está havendo uma evolução patrimonial discrepante, tá? O militar ali está numa função que mexe com dinheiro e ele é suspeito de algo, então o comandante da força pode determinar que ele apresente os seus informes de rendimento e da onde origem, diferente do civil, né? O civil pode, para ele ter exposto o teu sigilo bancário, a tua conta, ele precisa ter uma ordem judicial. Nós não, pela via administrativa, segundo a regra do artigo 30, qualquer um de nós militares, pode ser diligenciado pelo comando do Exército para que apresente, exponha seus bens. Tranquilo? Beleza? Pessoal, terminamos aqui a nossa primeira aula de Estatuto dos Militares. Antes de entrarmos lá no show do milhão, quero perguntar para os senhores se tem alguma coisa a perguntar, querem perguntar algo. Pode abrir o microfone aí agora que vai começar o show do milhão. Antes que eu tire o estatuto do ar aqui, estou abrindo aqui o Word, tá, pessoal? Xande News, alguma pergunta? Baronão, alguma pergunta aí, Barone? Não, Donizete, de boa. Você que é Tranquilo o mesmo. super encarregado de material da CAP? Até abril. Reizão, Honório. Aí. Não. Pode ficar aí, show do milhão. Valentino, essa cara de infante aí que tá meio que perdido no terreno, tá tranquilo? Tranquilo. A infantaria tá tranquila aí, Reizão? Tranquilo. Beleza aí, Honorião, tranquilo aí na cavalaria? Beleza? Então vou compartilhar a tela do show do milhão, hein? Valendo, hein? Valendo nota já, vai. Vou dar uma de professor nesse negócio. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês aqui perguntinhas especialmente separadas, 5 questões aqui para a gente brincar aqui. Aproveitar, desmistificar um pouco a prova. O pessoal está ficando demais. Ó, vamos lá, desmistificar que estatuto não é tudo isso. Pessoal, tá vendo aí, pessoal? Tá vendo já aí o arquivo aí? Tá vendo aí, Barone?
Tá vendo aí? Tô vendo, tá tranquilo. Beleza. Vendo aí, Honório? Tô vendo? Show de bola. Vamos lá. Vamos lá, então, hein? Show do milhão. Valendo, hein? Vamos lá. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, estou me sentindo Luciano Huck agora, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Pessoal, até aqui a afirmação. Fica tranquilo, tá? Porra, afirmação. Não está perguntando. Podemos afirmar que, dentre os militares que se encontram na situação da ativa, vai puxando, artigo 3º, assinale a única alternativa incorreta. Olha aí. Lembra que eu falei na passada que a banca gosta de botar essas palavras porque o nosso cérebro costuma ler correta. O nosso cérebro tem uma questão de neurolinguística, ele não lê o não. A gente não entende o não. Então, por isso que gosta desse tipo de pegadinha, porque o aluno vai tentar começar a buscar a informação correta. E nisso ele acaba se confundindo e assinala errada. Tem muito perda de gaivota por isso, hein? Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Por isso, leia no mínimo 2 vezes, umas 3 vezes o enunciado antes de ir para as alternativas. Tenta se situar. Puxa ali no HD. Bom? Assinale a alternativa incorreta. Então, estamos perguntando os militares que estão na ativa. Qual que é incorreto? Os de carreira são militares em situação de ativa? Não. Agora, abre o microfone aí, pô. Pode responder, sem medo de ser feliz. Os de carreira estão na ativa? Sim. Alternativa B. Então, essa aqui está correta. Os incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações daqueles prazos. Engajamento, reengajamento, prorrogação, no caso de sargento e oficiais. Tá certo? Ele está na ativa? Não. Tá certo. Certo. Os componentes da reserva das Forças Armadas está na reserva, mas naquelas condições, quando convocados, designados ou mobilizados. Convocado, oficial médico, ATT, técnico temporário designado, DSA, ou mobilizado em caso de guerra. Está na ativa? Tá. Para da reserva, mas foi convocado. Ele está na situação de ativa. De ativa. Agora vamos para D. Estamos buscando a incorreta, hein? Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva. O aluno está lá no NPOR e CPOR. Ele é da ativa? Sim. Ele é um órgão de formação da reserva. E tem também o CFS, né, a Academia das Agulhas Negras. Esses alunos, esses cadetes, eles estão na ativa. Em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço na reserva das Forças Armadas. Errado. Tá errado, porque tem uma pegadinha aqui. É serviço na ativa, né? Ativa. Beleza? Ou Lembra que o artigo 6º? né? Isso, serviço ativo. Então, não é serviço na reserva das Forças Armadas. Se ele foi mobilizado, ele está na ativa. Beleza? Então, resposta correta. Aí, por exemplo, o grau de dificuldade dessa questão, pessoal. Tranquilo, né? Tá fresquinho. E aqui, ó. É a questão que caiu no nosso XHQO 2019. Né? Beleza? Vamos lá. Vamos lá para mais uma questão. Show do milhão, hein? Show do milhão. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídos pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais permanentes e regulares
organizadas com base na hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República. Tá aqui o que está falando no artigo 2º. Beleza? Você viu que até então aqui só afirmação. Não tem, a questão não vai ser sobre isso. Entenderam? Mas aí assinale a única alternativa correta. Vamos lá. São privativas de brasileiro as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Errado. Tá correto essa? Não, errado. É nato. Brasileiro nato. Show de bola. A carreira militar é caracterizada por atividade intermitente e inteiramente devotada às finalidades precípua das Forças Armadas, denominada atividade militar. Tá certo essa? Errado. Não é intermitente, né? Atividade Permanente. Permanente. Pegadinha. Carreira militar ela é uma atividade permanente, nunca poderá ser extinta por ninguém, por nenhuma Constituição, por nenhum presidente, tá? Porque ela é uma carreira essencial do Estado. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Viram algum correto? Correto, né? Aqui acho que é a chama nossa a resposta. As carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica podem ser ocupadas por brasileiros naturalizados. Não. Vamos de ver que não, né? Errado. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua aquiescência, né, ele querer, voluntário, e proposta do comandante da força interessada, lembra que no estatuto está o quê? Ministro da Força Singular, tá? Mas aqui eles já adaptaram o texto. Mas não é essa, não está errado. Está divergente do estatuto, porque está adaptada à realidade de hoje, né? Ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para o serviço ativo em caráter permanente. Não é permanente. Pode ser convocado, mas por caráter temporário. Isso, transitório, temporário. Transitório. Isso aí, fechou. Olha só o tamanho denunciado para eles mudarem só a última palavra. E não fui eu que inventei isso. Tá aqui, ó. Questão 31 do CHQO 2018. Viu como a gente desmistifica? Né? Quando a gente faz ali, vai pensando direitinho, sem ansiedade, raciocinando um pouco mais objetivamente, pensando, focando somente no estatuto, a gente vai conseguindo resolver. São considerados reserva das Forças Armadas no seu conjunto. Os militares da reserva remunerada? Não. Brasileiros natos que sejam voluntários? Não. Não. Brasileiros naturalizados que vivam no Brasil? Não. No seu conjunto. Os corpos de bombeiros militares? Conjunto. Polícias Conjunto. militares, Corpo de Bombeiros Militares. Polícia e Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Polícia e Corpo de Bombeiro. Está no nosso artigo 4º. Show de bola. E os demais, então, achamos a nossa resposta correta. Os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa. Esse Individual, né? trava-língua aqui, isso é É individual. 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 Aqui os militares da reserva remunerada e os demais cidadãos em condições de convocação de mobilização para ativa. Coloca no plural aí para confundir o caboclo, né? Coloca. E aqui tem o Aquilo- condições. tomar Conjunto cuidado de com- cidadãos, né? Beleza? Olha aí, ó. Não inventei isso aqui. Caiu fresquinho, 2020. Questão 62. Olha aí. Vamos lá agora. Aqui mais longuinho, hein? De acordo com o artigo 16 do Estatuto dos Militares, os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados de acordo com as assertivas abaixo. Vamos lá, então. Esse aqui a gente tem que
trabalhar aquele um pouquinho mais. Antes de ler, vamos trabalhar antes de ler as alternativas. Faltando mais 9 minutinhos para a gente aí. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido único e exclusivamente por ato do presidente da República e confirmado em carta patente? Não. Falso. Lembra que cuidado com expressões extremas. Único e exclusivamente, o ministro da Força Singular também pode. Lembra lá, quem vai na formatura da AMAN, o presidente da República. Graduação é o grau... Aqui, eu coloquei um falso aqui, hein? Vamos colocar de vermelhinho aqui para ficar melhor. Aí, vamos fazer um negocinho legal. Graduação é o grau hierárquico da praça conferido pela autoridade militar competente? Positivo. Verdadeiro. Praça, autoridade competente. A mais alta autoridade competente. No caso, em regra, o comandante, né? Comandante da força. Quem vai na formatura da ESA, né? O comandante do exército. Os guardas marinha, os aspirantes a oficial e os alunos de órgãos específicos de formação militares são denominados militares especiais, tá certo? Falso. Com praças Praças especiais. especiais. Trocaram. Pegadinha, hein? Oh, Os militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação de corpo, quadro, arma ou serviço e, se ainda necessário, a força armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. ok. Tá ok, né? Você acha? Tá ok. Nelinho, certinho. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Lembra lá do R1? Verdadeiro. R1, R2. Ok também. Isso, tá ok, né? Bom, vamos lá. Então, na nossa resposta, temos que a 2, a 4 e a 5 estão certas. Então, a gente vai excluir que não tem 2, né? Aqui ficou fácil, né? Se eu tenho certeza que a 2, né? Aqui eu tenho certeza essa aqui, né? Eu já vi, ó. Já respondia por exclusão, né? Ah, tem a E também, que tem a 2 aqui, ó. Tem aí. Teria duas, a B e a E. A A, a C e a D a gente excluiria. Ficaria. Então, vamos lá. Qual que é a próxima? A 4, né? A 4. Fechou. 4 e 5. Resposta correta, a B. Estão corretas, né? As assertivas constantes dos números 2, 4 e 5. Fechou? Aí, ó. Questão de exige maior raciocínio, mas aqui, ó, caiu no CHQO 2020. Beleza? Vamos lá, então. Mais uma, hein? Acho que depois a gente faz a que caiu ano passado. O sentimento do dever, o pundonor militar, o decoro da classe, impõe a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância de alguns dos seguintes preceitos do militar citados abaixo, excetuando-se, vamos lá, o que não é sem aquele do artigo 28 que a gente viu, o sentimento do dever, né? Aquela questão da ética militar, lembra que a gente viu? Então, o que não é ético? A gente vai buscar o que não é, excetuando-se. Para o militar ser ético, é ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados, empregar todas as suas energias em benefício do serviço? É ético, né? É. Né? Ser Sim. justo e imparcial. Imparcial. Então é para excluir essa. Não pode ser parcial. Então, essa está certa. Tá certo. Acatar as autoridades militares? Certo. 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 Observar as normas da boa educação?
Sim. Não, fala, Bruno. Sim. É, né? É ético, né? O que, por É. exemplo, um civil espera da gente? Que a gente, um Entendi. militar fardado, que ele diga bom dia, boa tarde, boa noite, Entendi. peça licença, né? Vai entrar, Sim. né? Levante, né? Quando vê uma pessoa mais velha que não tenha local para sentar, né? Porque é o que a sociedade espera de um militar. Então, ele tem que observar as normas, é ético. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar, Certo. Sim. certo, né? Quando eu sei que naquela casa mora um militar, a gente espera que ele seja um bom pai de família, um bom chefe de família, né? Utilizar-se, então até aqui excluímos todas, né? Então, a princípio, tem que ser aí. Utilizar-se na inatividade, então o militar é veterano, do uso das designações hierárquicas no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Usar do cargo errado, porque ele está numa função de natureza civil. Então, ele é secretário, vai se candidatar lá, ele bota lá que é o sargento fulano. Então, para cargos de natureza civil, mesmo que na administração pública, ele não pode usar as designações hierárquicas, tá bom? Tranquilo? Pelo estatuto, muita gente estaria rodando hoje aí, hein? Não é verdade? Vamos lá. Vamos lá. Então, essa questão caiu em 2019, também está fresquinha. Olha essa aqui, caiu ano passado. O aluno José, recém-ingresso na escola de sargentos, durante suas primeiras instruções, aprendeu sobre os postos e graduações. Nessa instrução, foi ensinado a ele que, segundo o artigo 19 da Lei 6.880, Estatuto dos Militares, a precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada, exceto os alunos da Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Sim. Certo. Tá certo? É. Exceto, né, que a gente está procurando. Beleza. Os guardas marinhas e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças? Sim. Certo. Sim. Sim, né? Certo. A gente entra em forma para o aspirante ali, né? Os aspirantes da Escola Naval, os cadetes da Academia Militar, na AMAN, na AFA, os alunos do ITA, os alunos do IME e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes? Certo. Certo. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Cabo. Errado. Cabo. Errado, é cabo. Bom. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. Certo. Tá certo. Isso aqui caiu, questão 56 do ano passado. Beleza? Fresquinho pra gente aí. Beleza, pessoal? Vou deixar esse material todo para vocês. Essas questões todas estão no nosso simulado lá, hein? Valeu aí, 9h30, terminando a nossa aula aí. Aí, ó. Olha o palmeirense aí, ó. Beijando. Pelo amor de Deus, viu?